Bem, meus irmãos, boa noite a todos, né? Assim, com muita alegria que aqui estamos, né? Aqui na casa de Leon Denis, né? Do CELD, aqui junto a todos vocês, né? Hoje cabe a nós falarmos da desigualdade das riquezas, ainda na questão que estamos nos estudos da lei de igualdade, aqui no Livro dos Espíritos. Então, que a gente tenha um estudo, como disse o nosso irmão Fernando, né, assim, com bastante reflexões sobre a doutrina espírita. E para nós, né, é um prazer muito grande estar aqui junto a todos vocês. E vamos refletindo o que os espíritos respondem para Kardec, né, sobre essa questão da desigualdade das riquezas. Porque assim, um assunto onde nós questionamos muito. Muitas vezes estamos aí questionando sobre isso. Todos nós, né? Em alguma situação, em algum momento da própria vida, né? Estamos sempre, às vezes, né? Questionando sobre essa desigualdade. Entender, né? Que nós vivemos num planeta de provas e expiações, como já vamos aí aprendendo com a própria doutrina espírita. E temos que passar, né, por algumas situações para o nosso próprio progresso, como os espíritos, né? A doutrina espírita vai aí mostrando isso para nós. Então, é muito difícil de a gente entender, mas Kardec vai fazendo, né, essas perguntas aos espíritos e com isso, nós, acompanhando a leitura, né, das perguntas, como o próprio Fernando foi colocando, e nós vamos aí já refletindo sobre isso, né, sobre as respostas que os espíritos vão dando. E muito de nós, como a gente falou, e temos dúvida sobre isso, né? Por que uns nascem, né, nessa questão, né, de estar numa situação material, a questão financeira muito bem, e por que nós, outros, já não nascem? Claro que aqueles, né, que não têm essa questão material, que não têm essa condição, põe em dúvida, reclama, né? E muitas vezes também outros lutam para estar melhor materialmente. Não que seja seja errado. Não, claro. Quem de nós, né, não queremos estar bem materialmente? Claro, todos nós, né? Ter uma certa condição, não é verdade? Todos nós queremos isso. E um de nós queremos estar mal, assim, financeiramente, né? Por quê? Para que eu possa ter o meu bem-estar, o bem-estar meu, da minha família, daqueles que convivem comigo, né? Amigos. Então, temos sempre esse pensamento. Claro, né, que como Kardec vai perguntando para os espíritos, na 809, quando ele diz: se uma fortuna for mal adquirida na sua origem, aqueles que mais tarde a herdam são responsáveis por isso. Ele diz que, né, certamente não são responsáveis pelo mal para o que outro, né, o outro fez. Mas nós temos nossa responsabilidade na questão de ajustar. É o que os espíritos respondem, né, para Kardec. E isso é muito importante, né? Se nós temos, né, essa condição, herdamos uma grande fortuna, né, nascemos, né, num meio onde a gente tem essa condição. Então, temos que pensar se somos, como a doutrina espírita, como os espíritos respondem para nós, se nós somos espíritos que estamos no nosso crescimento espiritual, né, reencarnamos para progredir, a riqueza, né, a fortuna, ela vem para que eu possa ajudar o próximo. Então,
tudo bem, né? Mas como foi adquirida essa fortuna? Podemos dizer, olha, mas ela veio e veio para mim de uma forma, né? Eu já nasci nessa condição. Como foi adquirida, eu não sei. Mas ela está aqui para quê? Para eu ajudar o próximo. Por isso, né, que nós, muitas vezes, podemos pensar assim, né? Se Deus me deu isso, né? Muitos pensam assim, se Deus me deu essa oportunidade da fortuna, é para mim usufruir. Claro, podemos usufruir, mas lembrando, como eu falei, né? Refletindo, se nós somos espíritos, né? Estamos aqui para o nosso progresso espiritual, hoje, na verdade, nós estamos nessa condição de ter essa fortuna e poder aproveitar ela o máximo possível, o melhor possível. Então, fazer assim, pensar assim, então vou dividir a minha riqueza, já que é para o meu progresso, eu vou doar a minha riqueza. Não. Essa não é a melhor maneira. Usufruir, você pode até usufruir, claro, mas se você puder usar, doar pelo menos um supérfluo, aquilo que sobra, que para quem tem a fortuna sobra bastante, olha, isso já é importante, já vai ajudar bastante. Agora, dividir a fortuna, como a gente vai ver mais na frente, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, seria melhor que dividisse toda a fortuna do mundo para as pessoas, né, para aqueles espíritos que ali estão, olha, seria melhor? Não. Então, eu não tenho. Agora, eu usar essa minha fortuna, usar essa condição para que eu possa ajudar esses companheiros, né? Como arrumando emprego, uma indústria, né? Porque nós temos uma condição. Isso é importante, porque darei emprego para essas criaturas, darei emprego para essas pessoas e elas vão poder, né? Poder também usufruir, vamos dizer assim, dessa fortuna, mas daquela parte que cabe a eles, porque cada um de nós estamos numa condição do nosso crescimento espiritual. E também não é pensar que aquele que tem, né, a riqueza, ele vai crescer mais espiritualmente, está em condições do que o outro que não tem. Não, de jeito nenhum. Que aí que vai valer nisso tudo é a nossa moral. O que eu estou compreendendo? Porque a questão da riqueza, né, dessa fortuna, como a gente vai ver mais na frente, né, que ela pode fazer a gente crescer espiritualmente, mas também nós podemos falhar, como muitas vezes acontece. Mas, se dividir essa fortuna minha, eu vou estar falhando. Com certeza. Por quê? Porque o homem encarnado aqui na Terra, nós, né, a própria humanidade que aqui está, ainda temos muita questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não é verdade? Muitos, né, ainda têm a questão da ganância. Então, se dividir, e aqueles que são mais, vamos dizer assim, mais inteligentes, mais espertos, como se falam, olha, com certeza vai dominar o outro, e aí, né, aquele que é mais fraco, né, nas suas condições, vai perder. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar, assim, tomando conta, né, daqueles que são mais fracos, e aí vai se perder, né? Aqueles que têm aquele dinheiro, aquela condição vai perder e pode ser até, como se vê, pode se tornar até um escravo, não é verdade? Por isso que os espíritos dizem Kardec, né, em algumas questões, e no próprio Evangelho, que a fortuna, às vezes, como nós vemos, ela às vezes está assim, mas para algumas pessoas, nós não dizemos assim, olha, mas tanto dinheiro na mão de algumas criaturas. No nosso país é assim, no mundo todo é assim. Alguns companheiros têm essa questão da fortuna, onde
eles ali, né, aquela fortuna está direcionada mais para eles. E aí nós falamos, olha que desigualdade. E muitas vezes falamos assim, Deus, né, não foi, está sendo ingrato. Por que só aquelas pessoas? Por que só aqueles companheiros têm essa condição? Porque ali eles reencarnaram nessa condição justamente para nos ajudar. Para ajudar aqueles, né, aqueles que têm menos condições, dar a mão. Lembra lá no Evangelho? Diz assim, o mais forte tem que dar a mão para o mais fraco, tem que levantar o outro. Por isso tem aquela condição. Por isso que dizem que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis. Tanto uma como a da pobreza também. Né? Todas elas são iguais. Né? Mas a da riqueza é uma luta por causa do próprio egoísmo do homem, do interesse. Porque, como falei no início, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Vivendo num planeta de provas e expiações, nós ainda não somos espíritos perfeitos. Né? Ainda estamos nas nossas lutas, lutando contra esse egoísmo, né? Contra nossas imperfeições, e quando temos essa condição, às vezes aflora em nós ainda essa questão, né? da ganância, do egoísmo e do poder. Porque sabemos que a riqueza, ela traz, de um certo modo não, traz mesmo o poder, não é verdade? Então, o que acontece? E aquilo, né, o poder no homem, às vezes, né, se ele não tiver a condição moral, ele pode ter a condição intelectual. Por isso que muitos companheiros, né, no momento, a riqueza ela é colocada para que possamos também melhorar intelectualmente. É isso mesmo. Mas isso não significa que a gente tem que pisar no outro. Mas é de uma importância muito grande. No momento que vivemos, a riqueza não é importante, se formos refletir, porque companheiros, podemos pensar assim, companheiros que estão, esses companheiros ligados à própria ciência, os companheiros que estão aí lutando para conseguir uma vacina para o vírus, não é verdade? Que está incomodando o mundo todo, que é uma prova que o mundo está passando, mas esses companheiros, eles precisam estar ligados naquele trabalho, não é isso? E hoje, o mundo em que vivemos, precisamos, né, manter esses companheiros. Então, a riqueza está no grande momento onde o homem passar por essa prova, a própria humanidade, não só aqueles que têm a fortuna, mas de todos nós. O que acontece? Nós que não temos a fortuna, vamos estar vibrando com os nossos pensamentos e com as nossas preces. E aqueles que têm a fortuna, está no momento de nós darmos, né, esse nosso testemunho, vamos dizer assim, podemos dizer dessa forma, como? Ajudando esses companheiros, não é verdade? Então, cada um na sua condição. Quando falamos da riqueza, estamos falando da fortuna, mas também alguns de nós temos mais condições que o outro que não tem nenhum alimento, não é verdade? Então, o nosso olhar não é só para aqueles que têm essa fortuna, como está se falando, né? Mas nós também, como diz lá, né? Vai dizendo aqueles que estão mais ou menos. A gente costuma dizer assim, né? Nós costumamos dizer assim, estamos mais ou menos. Não estamos nem pobres nem ricos. Nós também podemos ajudar. Podemos usar, né, para poder ajudar essas pessoas. Então, é assim que a gente consegue ter essa igualdade. Quando formos, né, quando nós tivermos crescido espiritualmente, quando o planeta se tornar de regeneração, quando nós tivermos, né, progredido bastante, pronto.
nós não teremos essa desigualdade, porque nós já vamos compreender um ao outro. Mas enquanto estivermos nesse planeta de provas e expiações, enquanto estivermos nessa condição, está no momento já da gente dar o passo para frente, né? Com essa prova. Então, tendo essa fortuna, ou pouco que nós temos, a nossa fortuna, podemos dizer assim, podemos ajudar o outro. E nós vemos nesses movimentos que faz algumas casas, alguns companheiros, né? Nas instituições onde podemos ajudar. E podemos pensar, uns podem pensar assim, mas aqueles que têm a fortuna, eles têm muito mais condições, então que esses possam ajudar aqueles companheiros que estão dentro dos laboratórios, né, trabalhando para arrumar, né, para poder descobrir uma vacina, para poder ajudar o quê? A própria humanidade. E outros companheiros. Essa semana eu estava vendo uma reportagem onde, se eu não me engano, a gente não vai falar porque não sabe qual é de um presidente de um país falando, né, que ele está ali ajudando, dando apoio a esses cientistas para que eles possam conseguir essa vacina, e a palavra dele era que essa vacina, quando conseguisse, que ela pudesse ser distribuída para a humanidade, num valor, né, que pudesse todos, né, poderem adquirir, né, que pudesse ir a cada cantinho desse mundo. Olha, isso é o pensamento desse companheiro. Isso é o pensamento de muitos de nós, não é verdade? Então, esses companheiros precisam dessa ajuda. Outra situação, e a gente vai vendo aí da questão da riqueza, daqueles que têm condições, né, de trabalhar, de como a gente pode usar essa vacina na questão da igualdade de ajuda, são junto aos médicos, junto, né, àqueles que trabalham na saúde, né, todos que estão envolvidos nesse problema, né, de tudo que está acontecendo, aqueles que estão trabalhando, que estão, como se diz, lá na frente de batalha, não é isso? Então, que eles possam estar lá, mas eles precisam também da segurança, eles estão lá e estão precisando disso, desse apoio, né? Não só nas preces, mas também materialmente, para comprar o material. E aí nós vamos ver a ganância do homem, de alguns, não importa, né? Também estão na luta deles. Todos nós estamos nas nossas lutas. Então, essa igualdade, ela vai existir um dia. Ela vai existir aqui no nosso planeta. Mas, para isso, nós vamos ter que estar passando por essas provas, não é verdade? Quantas coisas temos pela frente, né? Quantas coisas podemos desenvolver, não é verdade? E ele continua, Kardec, perguntando na questão da igualdade, né? Assim, na 812, Kardec pergunta aos espíritos isso. Já no final, né? O nosso amigo leu, Fernando, nós vamos ler novamente. Se a igualdade da riqueza não é possível, né? Porque não tem como, né, igualar, né? Não é possível. Acontecerá o mesmo com o bem-estar? E aí os espíritos respondem para Kardec, não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele desfrutar. Olha, e se entendessem bem, pois o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do seu tempo, a sua vontade, e não em trabalhos nos quais não sente prazer algum. E como cada um possui aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e o homem que quer perturbá-lo. Por que o homem perturba? Porque ainda não compreendeu. Então, quando a humanidade compreender a questão, né, dessa riqueza, compreender a questão dessa igualdade que tem que ter, olha, o homem vai ter o bem-estar, que é isso que é importante. Não importa que o outro tenha mais, né, na questão da riqueza material, porque sabemos
que quando reencarnamos, não levamos o tesouro que aqui adquirimos na Terra. Nós levamos o que nós temos, o tesouro que temos no coração. Então, o que é? É o bem-estar, não é verdade? Isso é que é o homem estar bem. Quando pensamos no sentido da caridade, de fazer o bem ao próximo, olha, isso nos traz um bem-estar quando fazemos bem para o outro, não é verdade? Então, é isso que o homem tem que procurar, né? Dentro de si, não é verdade? Bem, então, a gente pensar assim, olha, tudo bem que tem a questão, né, dessa questão da desigualdade da riqueza. Até aí, podemos ir refletindo sobre isso. E agora, né, falar sobre essas provas, da prova da riqueza. Olha, a prova da riqueza é muito difícil, como os espíritos trazem para nós. Mas, na verdade, o que eles trazem é que tanto uma como a outra é difícil, né? Tanto da miséria como da riqueza. E na 814, Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder a outros, né? E a outros a miséria, perdão, né? A riqueza e o poder e a outros a miséria. E os espíritos responderam para Kardec para experimentá-lo de maneira diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que eles escolheram e, frequentemente, a elas sucumbem. Normalmente, entender que nós pedimos. Olha, se nós formos refletir, alguns podem refletir assim, olha, eu até entendo que eu pedi a prova da riqueza, agora, da miséria, olha... Então, a gente entender, né, sobre a vida espiritual é de uma importância muito grande. Entender que somos espíritos, entender, né, que estamos em evolução, aí nós vamos compreender com a doutrina espírita o porquê nós pedimos a prova da miséria. Porque muitas vezes falhamos em outras encarnações, não é verdade? E temos que passar pela prova da riqueza também, para ver, né? Será, né, que estarei lá, né? Quando reencarnar, eu vou realmente ajudar essas pessoas? Eu vou conseguir usar a minha riqueza, né, de uma maneira que eu possa ajudar o próximo, sem humilhá-lo, sem pisar nele? Então, a gente vai, assim... olhando o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, são os ensinamentos que está no Evangelho, os ensinamentos que os Espíritos vêm trazendo para nós no próprio Evangelho. Vamos lembrar da Condessa Paula, não é verdade? Por isso, a gente está sempre refletindo, procurando refletir sobre o Evangelho, e por isso que sempre convidamos todos para o estudo, né, da doutrina espírita. Sempre convidamos para o estudo aqui na casa de Leon Denis, como no Centro Espírita Antônio de Aquino, né? Aqui em Rio das Ostras, né? Nós trabalhamos mais aqui, mas somos uma casa ligada ao Leon Denis, né? De Cabo Frio. Então, chamamos para o estudo, para que a gente possa compreender, né? Então, para que a gente possa entender que provas são essas. Por que eu pedi para vir na miséria? E por que que é mais fácil vir na riqueza? Assim nós imaginamos, agora, onde estamos agora encarnados. Nós imaginamos assim, né? Imaginamos que, olha, é melhor vir como rico, né? Ó, pode usufruir, né, disso tudo, das belezas, não é verdade? Né? Dos carros, morar na mansão. Ó, a riqueza não significa que você não tem direito ao conforto, não, você pode, né? Mas é uma prova onde a gente tem que ajudar os irmãos, não é verdade? Então está lá. E o Evangelho ele é bem claro. E é muito difícil, fala que a prova da riqueza é difícil por causa do próprio egoísmo do homem, né? Para o nosso egoísmo.
Vocês lembram da passagem que está no Evangelho, né, até separei aqui, no capítulo 16, não pode servir a Deus e a mamão? É muito interessante para aqueles que pudessem vir estudar o Evangelho e a gente poder ler, né, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem algumas passagens, né, como é salvação dos ricos, né? Algumas passagens, a gente não vai ler tudo, né, porque fica complicado, né? Então, lembra da passagem do jovem rico, né? Que é muito interessante. A prova da riqueza é tão difícil, porque, assim, um jovem, né, vamos ler essa parte, no item 3, do item 2, diz assim, um jovem aproximou-se de Jesus e disse, bem, mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Se aproximou de Jesus, queria saber. E Jesus lhe respondeu, por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Aí vai a humildade de Jesus, né? Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. E aí o jovem responde, né? Que mandamentos? E Jesus lhe responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrar teu pai e sua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E se a gente começar a refletir pelo que Jesus vai colocando para o jovem, falando assim, olha, né, já fica difícil assim, para mim está complicado, mas eu já consigo, como o próprio jovem diz. E o jovem respondeu para Jesus, tenho respeitado todos esses mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? E aí responde, perfeito, vai e dá aos pobres, vem e segue-me. E aí o jovem responde, aí o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía bens. Então, Jesus então disse aos seus discípulos, é verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Essa é a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 19, 16 a 24, e Lucas, no capítulo 18, 18 a 25. Então, essa é a passagem. Então, é assim, lembra, o jovem, ele já cumpre aqueles mandamentos, mas aí vem a prova da riqueza. Olha, e ali, nesse momento, é que é a dificuldade. Claro que na passagem, né, Jesus coloca para que ele se desfaça, né, se desfaça da riqueza e segue ele, né? Então, não é isso que nós queremos dizer, que Deus deu a oportunidade daqueles que têm a riqueza, né, da prova passada, não é para dar isso aí, não é bem dessa forma, mas é uma maneira de colocar, onde você consegue passar por tantas provas, né? Você já não mata, você já não rouba, não é verdade? Que nós podemos pensar assim, nós não somos já espíritos, né? Alguns de nós, né? Já não temos mais, não estamos mais nessa condição. Então, eu preciso passar por essa prova. E aí é a grande dificuldade, porque nós somos apegados ainda à matéria. Quando ainda estivermos apegados à matéria, pronto, aí nós vamos ter a dificuldade. Aí vem a prova da riqueza, que é a mais difícil. Porque estamos, né, encarnados para o nosso progresso, como vamos falando desde o início, sempre assim. Estamos reencarnando para progredir. E passamos por várias provas, expiações também, pelo que nós falhamos, né? E vamos lutando. Mas quando chega nessa questão, né, onde o homem ainda agarrado à matéria, ainda temos nossas dificuldades, né, de passar por essas provas.
A prova da miséria, não que a prova da miséria seja mais fácil, não é isso. Nós sabemos que não é, porque é muito difícil. Porque a prova da riqueza, a gente vai lutar contra o nosso orgulho também, né? Contra a nossa vaidade, e o da miséria. Né? Muitas vezes viemos da miséria e podemos estar reclamando de Deus, não é verdade? Muitos de nós que viemos, né, que vemos, assim, que reencarnamos na questão da miséria, pode dizer, pode pensar assim, ó, Deus não foi bom para mim, deu tanto para o outro, não é verdade? E nem precisa chegar muito na questão da miséria, por nossas questões, né? Porque assim pensamos nessa dificuldade, que olhamos para o outro, porque dizemos, a prova da miséria, ela também tem a questão da própria inveja, que o homem tem do outro, porque o outro tem mais, não é isso? Muitas vezes são sentimentos, né? E por que Deus não me deu? Não me deu a riqueza? Por que não vim com essa oportunidade? Né? Deu não, né? Porque Deus não dá riqueza. Né? Ela é emprestada quando ela vem nessa condição. Não que nós não possamos lutar para ter a riqueza, claro, todos nós. E é uma conquista, né, do encarnado lá. Mas lembrando que é sempre para ajudar o próximo. Quem que vem? E se a gente vem na miséria, né, e reclamamos de Deus, olha, estamos perdendo uma oportunidade. Nós não não estamos condenando aquele, não é verdade, que está reclamando. É triste, mas nós, né, que não temos essa fortuna, mas como eu disse lá atrás, somos mais ou menos como falamos, nós podemos ajudar esses. Uma vez, numa situação, já faz algum tempo, né, ainda muito jovem, uma pessoa, né, colocou isso para nós, que tinha, assim, passava por uma casa onde essa pessoa olhava aquela casa, né, e achava a casa muito bonita, né, era uma mansão muito bonita, né? Eram, assim, umas janelas de vidros, né? Toda de vidro, né? Isso já numa época, né? Um pouquinho atrás, alguns anos atrás. E aquela casa era muito bonita, e essa pessoa passava sempre por aquela casa e olhava, né? E ficava com sentimento até de inveja mesmo, né? Quer dizer, poxa, tão bonita essa casa, tanta condição que tem ali, né? E eu aqui nessa situação tão difícil. E o tempo passou e essa pessoa depois teve uma oportunidade, por uma questão, né, qualquer, e adentrar aquela casa. E quando, assim, numa questão onde estaria fazendo um trabalho que foi convidado para ajudar, né, numa prece, né, por uma família que estava passando por dificuldade. E ali, quando ele viu, estava de frente para aquela casa. E olhando, pessoa assim, como pode, né, estar numa dificuldade? E ali, então, ele adentrou, viu aquilo tudo, a casa bonita, né, aquela mansão, e era rica mesmo, mas ali havia uma tristeza muito grande. Então, passar, né, por essa questão, né, esse companheiro pensou assim, eu acho melhor eu estar na minha condição. E olha que ele não era numa condição de miséria, não, hein? Não era. Mas é melhor eu estar aqui. Não gostaria de estar nessa condição. Porque muitas vezes nós pedimos e olhamos aqueles que estão na riqueza e muitas vezes gostaríamos de estar no lugar deles. Não queiram, né? Não queremos, não podemos querer a prova do outro, não.
Nós não sabemos. Cada um de nós tem uma questão como espírito por passar. Então, na condição que eu estiver, eu tenho que fazer o de melhor possível como espírito. Lutar o melhor possível. Se eu estou na miséria, eu vou procurar, trabalhar, lutar para que eu possa sair dessa condição. Não é verdade? É trabalhando. Muitos dizem, mas eu não consigo, eu trabalho. Um esforço. Isso é um progresso para o espírito. Entender isso. Por isso que tem todas essas provas, todas essas dificuldades que passamos, uns mais, outros menos, mas cada um na sua condição. Muitos já conseguiram passar, muitos conseguem passar pela prova da riqueza muito bem. O próprio Evangelho vai falando sobre isso para nós. E nós conhecemos, muitos de nós conhecemos alguns companheiros que têm, pela própria bondade, pelo amor que ele tem pelo outro, não é verdade? No caso, nós espíritas, no convívio com aqueles que são espíritas, olha, sabemos que eles estão lá em condições, muitos conseguem passar por essa condição. Estão lá na luta deles, cada um de nós. Então, que possamos entender, não é verdade? Entender a questão dessas provas. Ainda é difícil para nós, mas, como eu falei, no momento que estamos passando, está na hora de nós colocarmos em prática esses ensinamentos da doutrina espírita. Nós que somos, aqui, nós que somos espírita, e aqueles companheiros que não são, mas na própria instituição em que participam, na própria religião, tem lá também falando dessas questões. Então, está na hora de quê? De procurarmos ser iguais. Está na hora. Entender que aquele que está com aquela necessidade, ele é igual a mim. Aquele que está naquela condição melhor, ele é igual a mim, nesse momento é igual. Porque precisamos estar juntos para um ajudar o outro. E é isso que Deus quer de todos nós. Não importa a prova que a gente esteja passando, ou da riqueza, ou da miséria, mas que a gente possa entender essa lei de igualdade. Entender que Deus não deu a riqueza para a minoria, para quê? Para escravizar a maioria? Não. Deus é bom. Deus é amor. É o nosso Pai. Ele não ia simplesmente dar riqueza para alguns para poder escravizar os outros. Não, não é para isso. E também não ia dar riqueza para que a gente caísse. Não é verdade? Não. Mas sim para progredirmos. Isso que é importante. É isso que temos que ter em nossa mente e poder refletir sobre isso. Porque a lei de igualdade, muitas vezes, não é só na questão dessa riqueza material, tem a questão também da questão do poder, que muitos, às vezes, não têm a riqueza, mas têm o poder. Não é verdade? Então, temos nossa responsabilidade. Temos também a nossa riqueza de pensamentos. Temos a riqueza de termos as nossas mãos para trabalhar, de pôr, de pôr em prática os ensinamentos do Cristo de ajudar o próximo. É uma riqueza, não é verdade? A riqueza de poder caminhar, a riqueza de poder ver. Olha, são tantas riquezas que temos e podemos movimentar isso para ajudar o próximo, ajudando uns aos outros. Quando colocamos aquele companheiro no colo por uma dificuldade qualquer, é porque nós estamos com a riqueza dos braços, das mãos, e pode ajudar aquele que não consegue caminhar. Então, quantos não fazem isso? A riqueza de poder passar um sentimento, um abraço para o outro, essa é a maior riqueza. Vocês lembram, e agora me veio a lembrança de Bezerra de Menezes,
onde ele foi se desfazendo das suas questões materiais e, no final, ele não tinha nada para doar para o companheiro. Essa história, né, nós espíritas, principalmente, conhecemos muito bem. E o que ele faz? Ele dá um abraço. Essa é a maior riqueza que nós temos. E também, quando você dá um abraço a esse irmão, como Bezerra abraçou o companheiro, você está se tornando igual a ele. É a lei de igualdade, né? Porque ali naquele abraço, vocês imaginem, né? Nesse abraço, ali estão abraçados não só dois encarnados, ali estão os guias espirituais, bons espíritos, se abraçando a cada um. Se pudéssemos ter a condição de ver, né, aquela vibração de amor. Então, essa é a maior riqueza que podemos ter. Mas a riqueza material, sim, é uma prova muito grande. E essa riqueza também, né, das mãos, do abraço, de poder ajudar o próximo, de pôr em prática isso tudo. Então, que a gente possa aproveitar, né, durante toda a nossa encarnação, né, para que quando a gente possa chegar lá, né, no plano espiritual, e a gente estender as nossas mãos e mostrar a nossa riqueza, que é do que nós fizemos com as questões materiais, que é o amor, o carinho, o que nós desenvolvemos. Sempre entendendo, meus irmãos, que o direito que nós temos quando reencarnamos, que estamos nessas condições, né, da riqueza, olha, é porque nós podemos usufruir dessa riqueza, claro, mas olha, chegar no plano espiritual e saber que nós conquistamos, que nós conseguimos passar por essa prova da riqueza e mesmo da miséria, olha, vai ser muito importante para nós como espírito, e cada um na sua situação, né, desenvolver isso. E não existe, né, outra maneira do que a gente refletir sobre isso. Não é, para desenvolver esse sentimento, temos que ir refletindo sobre o que os espíritos trouxeram para Kardec e lembrar, olhar para o céu, né, e pensar assim, né, estou com essa riqueza e o que eu vou fazer com ela? Eu estou nessa condição difícil, o que eu vou fazer com isso? Saber que Deus é o nosso Pai maior, que Ele jamais faria isso, daria essa condição para nós, reencarnaríamos assim para que a gente pudesse sofrer, não é para isso. Claro que ao nosso olhar, e de muitos, a gente vê dessa forma, mas não é, meus irmãos. Se perseverarmos, se conquistarmos, né, se olharmos para os outros companheiros, sempre no sentido de ajudar, olha, nós vamos compreender, vamos entender e estaremos melhor quando desencarnarmos. Com certeza. Tem uma questão, né, que para a gente que trabalha também na obra social, todas as instituições devem ser assim, com certeza, onde a gente costuma ouvir. Por isso que a gente fala que a prova, né, a gente fala não, né, nós falamos não, os espíritos que falam que a prova da riqueza é muito difícil, né? Então, os espíritos, nós vamos compreendendo assim. Mas outros falam, né, que a prova da miséria é mais fácil. Uns dizem isso. Mas sabem, né, que não é a questão de ser mais fácil, se compreende mais. A gente ouve aqui no meio, né, entre os próprios companheiros, né, aqueles companheiros que financeiramente estão, né, nós chamamos de beneficiados, né, os beneficiados numa obra social, numa instituição, somos todos nós,
cada um está sendo beneficiado, né? Porque todos nós estamos precisando. Mas materialmente, do alimento, da roupa, de um próprio lar, né? Aqueles que têm essas dificuldades. E a gente diz assim, ouve eles falarem, né? Quando entregamos, né, uma cesta básica. E muitas vezes, eles lá, junto a outros companheiros lá onde eles moram, né, onde tem um convívio com eles, né, na mesma rua, né, no mesmo lugar, eles dividem aquele pouco alimento que eles têm, porque sabe da dor do outro, para aquele que está passando. Então, por isso que dizem que é aquele que passa aquele sofrimento, né, ele tem mais condições de passar, né, fica mais fácil. Mas será que aquele vai passar a prova da riqueza? Por isso que dizem que é mais difícil. Mas todos nós teremos que passar por essas provas. Se já não passamos, vamos passar algum dia. Não é verdade? Nós sabemos disso. Então, cada um de nós vai passar de acordo com o que nós vamos desenvolvendo agora, o que nós desenvolvemos em vidas anteriores e o que nós estamos desenvolvendo agora, procurando desenvolver isso, refletindo, para que eu possa estar melhor. E no momento que eu tiver de passar por essa prova, como tantas outras, eu possa passar firme, com tranquilidade, né? E poder, né, estar junto ao Cristo, com pensamento junto ao Cristo, para que eu possa passar por essas provas e conseguir passar. E com isso nós vamos crescendo espiritualmente. Então, como diz, né, os Espíritos trazem para nós, tudo que eles trazem é para que possamos entender e refletir sobre a vida espiritual. Sempre assim. Entender que somos espíritos, que estamos lutando, que estamos progredindo, né? E cada um de nós da nossa condição. Então, entender, né, sobre essa igualdade. Temos que lembrar, se fala muito hoje em dia sobre essa igualdade, se fala muito, né? E temos que saber, temos que entender que somos iguais a todos. Todos nós somos iguais. Alguns podem estar numa condição, né, moral ou intelectual um pouquinho acima, e outros um pouquinho abaixo, não importa, aqueles que conquistaram, mas estamos, né, quase juntos, que estamos numa condição de igualdade. Mas aqueles que conseguem crescer, se melhorar, é conquista dele. Então, que possamos, né, no momento das provas que estamos passando, ou da miséria, né, ou da riqueza, né, nessa condição que estamos, que nós podemos fazer o nosso esforço para a gente estar melhor espiritualmente. Que possamos fazer, como se diz, né, como está lá no Evangelho, né, podemos fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Não existe outra maneira. Então, esteja na condição que a gente estiver. Esteja, meus irmãos, na prova que estivermos. Olha, nós que possamos fazer a caridade. A caridade é de várias formas, né? Ou na questão da riqueza ou da própria miséria. Então, que a gente possa entender isso e colocar em prática, né, sempre os ensinamentos do Cristo. Bem, meus irmãos, nós vamos, né, encerrando, né, o nosso estudo de hoje, né, agradecendo, né, vamos agradecendo essa oportunidade que tivemos de estar aí conversando com vocês, né? A gente fica muito agradecido, né, por estar aqui, podendo estar com esses companheiros, muitos companheiros que nós, né, daqui já não vemos há tanto tempo, né, mas sei que vocês estão aí, então fica aí, né, o abraço, né, o beijo de todos nós para vocês. Bom, meus irmãos, então boa noite a todos.